Oi, tudo bem? Como que você de verdade tá hoje? A vida e suas voltas nos trouxeram até aqui. Seja muito bem-vindo ao Supercast, um lugar de conversas leves, profundas e verdadeiras. Um lugar que você se vê e percebe que cada um tem um pouco de você, tem um pouco de mim, tem um pouco de nós. Supercast, uma história de superação assim como a sua. E hoje a gente está aqui com o Jefferson Brito. Jefferson Brito, ele tinha um sonho quando ele era criança de ser nômade. Que sonho peculiar. No caso, o Jeff é o meu amigo. Oi, Jeff. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Amandinha. Obrigado. Que história é essa de sonho de ser nômade quando você era Cara, pequeno? eu não sei. Eu sempre senti que eu não pertencia a lugar nenhum. Entendi. Sabe? E aí eu pensava, amanhã eu vou ser rico e eu vou sair viajando o mundo inteiro. Conhecendo muitas línguas, muitas culturas. Sempre foi o desejo do meu coração. Tanto que a primeira profissão que eu tive foi comissário de bordo, né? Ah, foi? Foi. Gente, isso eu não sabia. Com 19 anos eu me formei em comissário de bordo. Nossa. E o meu plano era sair voando o mundo inteiro mesmo. Você não deixou de voar o mundo Você inteiro, viu que coisa né? louca? Mas Vamos chegar. lá. Ó, o Jeff, eu sempre digo pra ele que ele tem uma... que a história dele poderia ser um livro. De fato, a história do Jeff poderia ser um livro. Quem sabe será um livro. Quem sabe? Por isso que ele está aqui. É. Pra começar a nossa introdução, Sim. você vai ter 4 minutinhos pra contar Ok. de forma detalhada, com maior riqueza de detalhes, em Beleza. 4 minutos, a história da sua vida. Tá. E o relógio, o cronômetro está na tela. Ah, é. Com pressão, né? Assim vai dar certo. Contagem regressiva para o Jeff. Vamos lá. 4 minutos todo seu. Tá. Começou. Tá valendo. Então, Amandinha, como eu já conversei com você, né? Nunca de forma detalhada, assim. Mas eu sou filho único homem numa casa de 3 mulheres. Então, eu tenho 3 irmãs. 2 mais velhas, uma mais nova do que eu. Eu não nasci num lar cristão, né? Então, o meu lar ele não tinha princípios estabelecidos no Senhor. E o meu crescimento não foi com uma imagem paterna saudável. Uhum. Então, eu não sabia o que era ter um pai amigo, um pai companheiro. E, através disso, eu lembro... Inclusive, essa semana eu estava pensando como era triste voltar para casa às vezes. Uhum. Eu tinha medo de fazer aniversário. Porque como meu pai tinha problemas com álcool, eu sabia que nos meus aniversários eu seria confrontado por algo que não fazia parte de quem eu era, mas mesmo assim, pelos padrões que ele viveu, cresceu, ele acreditava que eu deveria ser. Então eu encontrei refúgio do lado de fora, porque do lado de dentro não fazia barulho dentro de mim. Então me dava medo, aflição muitas das vezes. E por outro lado eu tive muito respeito pelas minhas irmãs, pela minha mãe e por tudo mais. E eu fui desenvolvendo dentro de mim um anseio muito grande por uma atenção masculina, porque eu não tinha. Então, de alguma forma, eu precisava despertar aquilo. E na minha escola eu comecei a ser ouvido, eu comecei a ser, como eu posso dizer, comecei a ter voz, né? E então, eu comecei a fazer coisas com que as pessoas me vissem. Então, tudo que era campeonato, eu tava dentro, de teatro, de música, seja o que for, eu tava lá. Mas tudo era para preencher um vazio que existia dentro de mim. Então, o mundo foi construindo em mim quem eu seria. Só que eu não percebia na época, né? Uhum. E assim, eu entrei na minha adolescência com esses traumas, medos, fraquezas. Porém, nesse período, eu escutei uma voz me chamar. Os meus tios, eles são pastores. Então, os meus primos têm minha idade, a gente cresceu junto. Indo para a igreja quando eles buscavam, eu e minha família, para ir. E eu lembro que, com 14 anos, eu decidi aceitar Jesus em um culto. Uhum. E aquilo para mim foi algo incrível, porque pela primeira vez eu senti um amor puro de uma imagem paterna sobre a minha vida. Só que ao mesmo tempo eu tinha medo dessa imagem, porque eu não sabia lidar com ela. Porque na verdade eu nunca soube lidar com o pai. Então como eu lidaria com Deus Pai, certo? Então, quando eu fiz 18 anos, eu tive uma situação bem triste assim com meu pai, uma situação de rompimento mesmo, do qual o mundo me falou, você não precisa de nada disso não, vem pra cá, que aqui você é amado, aqui você é querido. E foi o que eu fiz, eu saí de casa com 18 anos, me afastei da igreja, me afastei de tudo, e ali eu provei de tudo que o mundo poderia me oferecer. Entre coisas
drogas ilícitas, lícitas, na área sexual também, eu fiz de tudo que eu poderia. E eu encontrei nos braços de outros homens a atenção que um dia eu precisava ter tido do meu pai. Então, eu vejo que tudo foi uma construção, uma ausência dentro de casa que fez o mundo do lado de fora falar mais alto no meu coração e construir um pouco da imagem que eu passei a ter. Então, o que o mundo falava que eu era, eu assumia. Porque dentro de casa, nunca ninguém me disse o que eu verdadeiramente era. Então, eu não tinha pai me dizendo que eu era amado, que eu era cuidado, que se importava comigo. E no mundo eu tive isso. Que eu era amado, que eu era bonita, entre outros. Então, dessa forma, eu comecei a ser uma pessoa superficial e fútil. E até que um dia, né, eu tive um encontro lindo com Jesus e ali tudo mudou. De uma forma bem íntima e sincera da parte dele comigo. E não teve como não me render, né? Eu acho que eu passei do tempo. Não. Não. Cravado aí, ó. Quase ainda sobrou 3 segundos. E aí, a gente vai falar um pouco disso. Depois a gente vai partir para uma outra parte daqui da conversa, Sim. que tem a ver com essas 3 caixinhas. Ok. Nisso que você teve esse encontro que você falou, né? Agora que Sim. tá todo mundo já sabendo da sua história. Como é que foi, né? Você viveu tudo isso, você viveu um processo... Porque eu acredito que esse processo que você viveu foi um processo... Era só felicidade? Ou você sentia bastante tristeza? Amandinha, eu acho que eram momentos de alegria. Porque quem disser que o mundo não proporciona alegria vai estar mentindo para nós. Só que ele não existe plenitude no mundo. Então nada era pleno. Então a alegria era momentânea, os prazeres eram momentâneos. Eles existiam, mas por curtos períodos. E aí você sentia o quê? Quando você voltava para casa, era quando você Era vazia. Caía na real? Eu caía na real. Eu lembro que eu escutava alguns louvores, eu chorava, sentindo a ausência de algo dentro de mim. Sim, um vácuo. Um vácuo. E eu lembro que quando eu me afastei daquele Deus que estava me chamando ali, eu senti. Eu lembro do primeiro rolê sem Jesus. Lembra? Lembro. Qual que era a sensação? Foi uma sensação de afastamento, de rompimento. Como se você estivesse, o quê? Virando as costas? Virando as costas. Como o que aconteceu na sua casa que você falou que teve um rompimento com seu pai? Foi a mesma coisa. A mesma coisa. A diferença é que eu não tinha situações ruins com Jesus, né? Então, como meu pai naquele período me trazia alívio. Entendi. Mas o fato de me afastar de Jesus, eu lembro que eu chorei amargamente na primeira noite. Foi? Foi. Mas mesmo assim, ignorou, seguiu o fluxo? Os traumas eram maiores do que o temor ainda. Entendi. Então, eu tinha muito trauma para lidar. E aquela situação não me dava força para continuar, sabe? Sim. Então, eu vivi momentos que foram bons, sim. Mas hoje eu vejo que é comparado a nada, né? Porque, na verdade, o bom, ele é pleno, né? O que nós temos em Deus é pleno. Sim. Então, existiam momentos alegres, mas eu nunca fui feliz. Sim. E aí, você disse que teve uma grande transformação. Essa real, que essa eu acompanho. Ele é meu amigo. Esposa dele, Mary, que eu fico brincando. Mary, did you know? Te amo, amor. A Maria. E eu amo a Maria, sua esposa maravilhosa. Então, assim, esse seu momento de transformação, quando você... Como que foi, né? Porque, assim, a gente tá acostumado a viver uma coisa. Aí acontece... Como é que pode algo que aconteceu te transformar? Como é que foi isso, sabe? Um momento? O que aconteceu no momento? Foram vários momentos? O que aconteceu? Assim, eu creio que Jesus, ele nunca deixou de se revelar para mim de alguma maneira. Mas ele sempre respeitou a minha vontade permissiva, que é o que ele faz. Sim. Mas eu acredito que ele chegou no limite, sabe? Jefferson, até aqui, deu. Acabou pra tu, volta pra casa. Então foi tipo isso. No momento que ele apareceu, eu estava... Pai mesmo, né? Acabou, volta pra casa, entendeu? É hora de entrar. Foi isso. Em que aprisco tu tava, meu filho? Vem pra cá. E aí eu lembro que eu não tive opção, Amandinha. Mas eu acho que... Como que é não ter opção? É aí que eu queria chegar. Como eu estava, olha só, a situação que eu me encontrava. Eu estava num relacionamento homoafetivo e eu estava para firmar uma aliança no próximo final de semana. Como que era? Os seus pais sabiam disso? Sabiam disso. Qual que era a relação? Como que era? Assim, a minha mãe sempre orava pela minha vida. Tá. E ela sempre me dizia claramente: você vai casar com uma mulher, você vai ter filhos e vai me dar orgulho. Falava isso? Era o que ela falava. Ela é maravilhosa. Mas em nenhum momento ela atacava nenhum tipo de pessoa do meu meio social.
ela sempre amou e respeitou todos. Então, quando estava tudo isso chegando, eu passei a ser visitado nas noites. Por? Jesus. Como? Vai, quem não conhece, quem tá ouvindo, o que é isso? Que é isso? Ser visitado, Uma vamos vez lá. um amigo meu, quando eu falei assim pra ele, eu falei assim, não, aí Deus falou comigo e tal, eu fui conversando, Deus falou Eles e ficam tal. imaginando, né, a voz de trovão. Não, sem brincadeira, ele olhou pra mim assim uma hora, assim, eu lembro dele virando, falou como? Falou como? Falou ouvindo? Falou aqui? Falou como? Aí eu, Bem assim. Foi uma forma muito específica, porque assim, primeiro eu sentia uns espantos noturnos, um medo muito profundo. E aí, do nada, eu sentia uma paz tremenda e um calor enorme me abraçando. Nossa, doido. E isso foi noites, mas eu não conseguia identificar. E eu perdi meu pai, né, nesse período. Então, eu perdi o meu pai e um dos motivos de eu acreditar que Jesus era real foi porque eu voltei para casa um ano depois. O meu pai me pediu perdão de todo o mal que me causou. E ali eu liberei todo o perdão sobre a vida dele. E por 5 anos ele foi o melhor pai que eu desejei, que eu podia ter. Que bom. Então Jesus restituiu um relacionamento que eu já deveria ter tido antes. Mas meu pai também viveu os processos dele. Sim. E eu vi ele sendo transformado em Cristo. Então aquilo ali... Você acompanhou todo. Acompanhei. Então aquilo ali me deu um desejo maior de, caramba, esse Jesus existe mesmo. Sim. Então, quando meu pai faleceu, tudo isso foi acontecendo, eu passei a ser visitado. E enquanto isso, a minha vida pessoal, até uma quase possibilidade de entrar num reality show, eu quase entrei. Sério? Eu fiquei confinado em hotel, em tudo. Gravei Meu vinheta, Deus! gravei abertura, gravei tudo. Meu Deus! Loucura. E eu tava pronto pra ir. Eu, não, é isso, é. E mais uma vez, vem cá, meu Deus, filho. Acredita, vai nessa. Só até onde ele permitiu, de novo. E então, tudo isso acontecendo, mas o vazio continuava ali. Então, eu passei a ser visitado e um certo dia eu estava em uma balada que vai de uma para outra, uma extensão. De, como eu disse, nada é suficiente, porque nada é pleno. Sim. Então, tinha que ir de uma para outra para, de alguma forma, tentar trazer algo, uma plenitude que não existia. Sim. Então, em uma dessas situações que eu estava, eu senti a presença de Deus, mais uma vez, incendiando meu corpo. E eu já nem sei quantas garrafas eu tinha bebido, ou tipo de droga que eu tinha usado. Mas ele me chamou pro banheiro, eu senti, tipo assim, vai pro banheiro e se tranca. E o relacionamento com Deus é algo íntimo, né? Muito Fecha íntimo. Fecha a porta do teu quarto e já era. E ali eu realmente falei, Deus, não tem jeito não, é você. Então eu não vou mais lutar, eu me rendo. E quando eu entrei ali naquele banheiro, eu caí no chão chorando muito. Eu orei. Fazia tempo que eu não orava. Eu orei. E quando eu levantei e me olhei no espelho, eu não me reconheci. Você pensou que quem que é esse? Quem é você? Na verdade, eu senti nojo de mim. Sim. Que nojo de você. Não foi quem é você. Que nojo de você. Que nojo de você, cara. Que futilidade, que não sei o quê. E então eu era bonitinho por fora. Cuidava do meu corpo, isso e aquilo. Mas na real, eu não era nada bonito. Entendi. Entendeu? Então, quando eu me olhei você ali... Você nem se sentia também. Eu nem me sentia nada. Eu não me sentia preenchido de nenhuma maneira. Era como se você se sentisse que você tava com... Maquiagem, Maquiagem, é isso. E aí, quando eu saí daquele banheiro ali... Gente, eu não sei identificar isso até hoje. Parecia que eu não conhecia mais ninguém. Que doideira. E eram pessoas do meu meio social... Mas você olhava, conhecia, mas dentro de você não tinha conexão, isso? Não tinha conexão mais nenhuma. Na verdade, eu me desconectei comigo mesmo. Entendi. Aquele menino do espelho era tipo assim, quem é você? Sim. Faz coisas de filme até, coisa né? de filme. Tipo assim, me desconectei real. Eu via ele, o Jefferson, né? Eu mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha mais ligação emocional com ele. Entendi. Então, tipo assim, o meu emocional foi tirado de mim mesmo. E aí, eu lembro de quando eu saí dali, e a primeira atitude que eu fiz, falei, meu Deus do céu, eu preciso mais de Deus. Sim. Peguei o Uber e fui direto pro monte. Zoeira? Não é zoeira, não. Não é zoeira. Mas olha só. Bom filho é casa torna. Um bom filho é casa torna. Eu cheguei lá no monte, eu nunca vou esquecer. Eu vi o amanhecer. E eu coloquei aquele louvor pra tocar. Jesus, o plano perfeito. Chorei muito e eu disse pra ele, Jesus, se você é esse plano perfeito, eu quero viver ele. E quando eu desci dali, tudo sumiu. Meu Deus. Eu não precisei fazer esforço nenhum. Tudo que porque te envolvia as pessoas foram simplesmente saindo. Desapareceram sem esforço nenhum. Meu Deus. E ao mesmo tempo as pessoas de dentro da igreja
me abraçaram como se eu sempre pertencesse. Aham. Então parecia, filho, seu lugar estava preparado aqui, Sim. sabe? Aham. Você só voltou para onde você nunca devia ter saído. Sim. Então quando eu retornei ali, que eu senti aquele abraço, eu entrei em outro processo, né? Que foi o processo de dar uma resposta a Deus. Sim. Porque eu nunca acreditei que Jesus fosse uma varinha, como ele fala? Sim, sei lá, bim. Eu nunca acreditei nisso. E por não acreditar nisso, eu não brincava com as coisas de Deus. Entendi. Eu lembro que na balada, nos lugares, quando alguém se levantava contra a Bíblia, contra algo, eu defendia. Eu falava, ó, deixa Jesus fora dessa, hein? Jesus não. Deixa o cara lá, não mexeu com ninguém. Brigava feio. Porque uma coisa eu nunca perdi, o temor da presença. Sim. Então eu sabia que existia um nome acima de todo nome, eu sabia que existia um Deus maravilhoso. E nesses 5, 6 anos que eu passei longe da presença dele, eu visitava a igreja. E toda vez que eu ia, de alguma forma, algum profeta falava comigo. Usava as pessoas pra falar com você? Usava. O meu pastor mesmo, o pastor Luiz Fernando, ele nunca me deixou em paz, praticamente, né? Aí, porque pastor, ele sempre mostrou, eu existo de alguma maneira. Que loucura, né? Que loucura. Porque eu via ele durante o Egito, no mercado, alguma coisa, e ele sempre me olhava e falava, oi filho, você tá bem? Falava isso, né? E aquele oi filho já tinha... E aquele oi filho que eu ficava, o que eu tô fazendo longe de lá? Mas você, tô bem, benzaço. Via ele no mercado, já queria cruzar o corredor pra aquele... Mas o temor, né? Sim. O temor pela imagem pastoral, pelo nome do Senhor Jesus, isso foi algo que eu mantive dentro de mim. Eu vivi uma vez uma coisa parecida sobre esse temor. Isso que você tá falando, eu lembrei dessas brincadeiras. Que eu lembro que eu trabalhei num lugar e eu tinha... Vamos supor que ele fosse um chefe, assim. E ele sempre vinha perguntar pra mim da Bíblia, mas era sempre... Não era um intuito de eu quero saber. Você sabe aquele intuito de... E eu respondia. Sim. Respondia. E explicava na boa. Só que teve um dia que eu lembro como se fosse assim hoje. A gente tava sentado na hora do almoço, a gente almoçava num restaurante próximo. E aí ele sentou ao meu lado e tal. E aí ele falou assim, Jesus... E quando ele falou de Jesus... Sabe quando dá um negócio? Eu bati na mesa do restaurante. É isso aí. E eu falei assim, você pode falar qualquer coisa, mas dele você não fala. Mexe nunca com a mais, gente, né, nunca velho? mais. Mexe. Hoje eu consigo lidar melhor. Sim. Né? Porque a gente aprende. Vai aprendendo. Mas naquela época lá eu tava... Nossa, mas naquela época eu tinha que aprender ainda. Tá, e continua aí que eu lembrei dessa história. Beleza. O que aconteceu? Tudo isso aconteceu, eu retornei pra minha casa, porque quando eu aceitei Jesus com 14 anos, foi na Palavra de Vida do Perequê. Nossa, longe. É, longe, mas o meu tio era pastor de lá, né? Não sabia. Então eu passei uns 4 anos lá com ele, 3, 4 anos. E aí a Marina, lá de lá, a Marina. A Marina? Dos avisos. Sério? Nossa. Passamos a adolescência tudo junto. Então era bem legal. E aí quando eu retornei pra casa, eu sabia que eu teria muitas coisas pra fazer. E tinha um pastor que ele participou muito do meu processo, assim, no início, que foi o Salinas. Eu amo. Não, Salinas. Meu Deus, vai mandar por esse falar na nuvem descer, né? Falou esse nome, Salinas, a gente já pensa na nuvem. Isso. O próprio. Salinas, pra quem não entende, quem não conhece, Salinas é aquela pessoa que tá falando com você, assim, ó. De repente ele para. E aí já era. Acabou pra você. Acabou pra você. Deus começa a falar exatamente coisas que você fala assim, meu Deus, como só ele assim? sabia, só ele sabia. Só ele sabia. Mas Jesus trouxe isso pra você lá do Egito, cara, sério? Ele é o próprio correio de Jeová. Aleluia. Isso. Aleluia. E aí, o que aconteceu, Amandinha? Esse cara desceu lá, deixou a banda, deixou tudo. Foi falar com você. E foi. E ele falou pra mim, filho... Filho de novo? É filho de novo. Como Deus reafirma isso em você em todo tempo, né? Uau. Tá pensando agora, né? Tô pensando agora. Faz todo sentido. Filho. Filho através do Açor. Filho através de Salinas que nem... Filho. Filho. Pois é. Filho. Você tem um Rio Jordão pra atravessar. Só que você tem algumas pessoas nadando com você. E se você parar pra salvar elas, o que pode acontecer com você? Morrer também. Morrer também. Então atravessa. Vai ser difícil, você tá contra a correnteza. Mas do outro lado você vai chegar firme. Ai, que bênção, né? Não, acabou. Aí o pastor Luiz fez apelo na noite, sim, claro que eu tava lá, né? Acabou. E eu lembro que o pastor Luiz... E sua mãe em lágrimas. Não, sua mãe mundo. É o próprio gente, gota, né? Foi louco, né? E eu lembro que, mais uma vez, o pastor Luiz, né? Ele pregou sobre o menino... Sobre o filho pródigo. E aí pronto, né? Acabou comigo. E na mesma noite ele desceu, também me deu um abraço, me deu um beijo. E ali eu falei, caramba, não parecia que eu nunca pertencia àquele lugar. Sim.
Então, uma ligação com o templo, sabe? Sim. Já existia Sim. tudo preparado pra mim. Eu sinto isso. E aí, beleza. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu entrei em outro processo, né? Eu falei, beleza, Deus está se manifestando de todas essas maneiras, e qual vai ser a minha resposta a Ele? Porque eu creio que grande parte desse processo vai depender de mim. Porque Ele tá me chamando à libertação, Ele tá me chamando à luz, e eu creio que o Espírito Santo está aqui para me auxiliar. Quando você chegou ali na igreja, você achou que você se sentiu em casa? Tipo, de volta. Você falou assim, tipo, pertenço a esse lugar. Pertenço a esse lugar. Eu sempre penso assim, não sei se faz sentido, vamos Sim, conversar. sim. Eu sempre pensei, a palavra de Deus fala que a gente é o corpo de Cristo. Né? Então, que, sei lá, vamos supor, você é a mão. E aí você vai visitar o pé. Você ama o pé, mas você fala, né? Não me senti em casa. Mas eu sempre dou essa comparação. Então eu falo assim, procura um lugar, uma igreja, que você fala assim, nossa, eu me sinto em casa. Porque é como se você fosse a mão, visitando a mão, você fala, a gente é parte do mesmo membro. É bem isso. Então, acho que você começa a se comunicar, assim, né? Isso. Acho que começa a ligar. Isso. E hoje eu vejo, né, que realmente existe uma ligação com aquele lugar. Então eu visitei várias igrejas, eu visito até hoje, eu amo. Sim. Eu amo a multiforme graça do nóis, Senhor, é nóis. Mas eu creio que você tem um propósito em algum lugar para cumprir. Sim. Senão não existiam milhares de denominações, de placas. Então a Amanda vai cumprir algo onde ela está. Isso, exatamente. E o Jefferson vai ser chamado a cumprir algo também onde está. E assim o Senhor faz, né? Porque é tudo sobre ele. Você atravessou o Jordão, desculpa aí. Atravessei o Jordão. Aí eu falei, beleza, o que esse cara tá falando? Você não tinha associado tipo, na hora? Pior que eu associei. Claro. A gente associa, mas a gente não quer. Não quero, porque a gente sabe que a renúncia vai ser grande. Sim. Então, eu lembro que eu cheguei em casa. Isso tudo foi do dia do monte, tá? Meu porque Deus! Esse monte foi, tipo, tudo assim, no mesmo dia. Domingo já teve culto e eu já fui indo. Meu Deus! Acabou. E ali eu lembro que eu cheguei em casa e aí eu falei, Jesus, vai começar agora então. Eu vou começar a atravessar esse rio. E aí eu excluí meu Instagram. Excluiu? Excluí tudo que eram as minhas possibilidades de algo. Parei de treinar. Sim. Não que eu não cuidaria mais do corpo, mas eu sabia o que aquilo ali gerava em mim. Sim. Então eu falei, eu quero ser reconstruído por você. E aí eu me coloquei à disposição, eu realmente me rendi. Sim. E eu sou um garoto de prazos, tá? Então, tá. 365... chegou bem adiantado. Super, né? Chegou 20 adiantado. minutos, mas tá tudo bem. 365 dias. Falei, eu vou ficar 1 ano sem rede social, porque o tempo que eu gastava aqui vai ser contigo, com a tua palavra. Sensa. Então, acabou. Aí, foi 1 ano assim, eu conhecendo mais dele. E quando eu cheguei, a galera toda, se batiza no próximo batismo, vem não sei o que, eu não. Assim, você acha que isso funciona? Porque, assim, esses dias eu fiz esse negócio de separar. Olha a ideia. Olha a ideia, mas essa ideia. Não posso excluir porque trabalho com redes sociais. Não consigo. Claro, não dá. Trabalho, tendo cliente, não tem... Sim. Mas, eu falei, foi um propósito que já fiz, então que já acabou, não estou nesse propósito, mas eu falei assim, a partir das 18 horas, eu não vou entrar mais. A não ser que seja uma coisa urgente pra resolver um bagulho com o cliente. Pra mim, Amanda, isso foi tão sensacional. Não faz diferença, Muita. Porque eu falei, o tempo que eu vou gastar aqui, eu vou gastar... Aí até falei pra minha amiga, eu vou fazer o que ela? Não é uma consagração, eu vou ler a Bíblia. Isso aí. E aí eu comecei a ler mais, né? A Bíblia. E eu comecei a me sentir, foi até depois de uma oração que eu fiz com uma amiga, com a Jojo. A gente tava orando e tal, e eu tive uma visão, eu vi uma pomba, como se fosse uma pomba mesmo. Assim, eu falei, alguma coisa vai acontecer nesse negócio. E aí depois eu falei pra ela, tenho certeza que o Espírito Santo nos visitará. E ela fez um propósito também. E eu fiz um também. Então, a partir das... E aí, a gente foi seguindo esse propósito e tal, e... Beleza. Eu senti muita diferença. Uma diferença, assim, uma reconstrução vindo, assim. É louco, né? É louco. É como se... Até esses dias eu contei isso, que eu achei, assim... Uma brisa que Deus falou, mas achei tão legal. Eu falei, Deus, tu é tão divertido, mas ao mesmo tempo tu é tão profundo. Porque eu vi uma amiga, ela tava tendo vários sucessos em várias coisas, e ela me falou assim, eu me senti muito Pedro depois, né? Meu pai até falou, isso é coisa de Pedro. Por quê? Porque ela tá tendo vários sucessos em várias coisas, e ela falou, mas eu tava orando e pedindo a direção pra Deus. Eu falei, top. Fui orar. Eu falei, Deus... Eu também quero sua direção. O que eu devo fazer? Sem brincadeira. Foi instantâneo. Ele respondeu assim, não se comparar. Aí eu... Uau. Tá bom, beleza, já entendi, né? Sigo a minha vida. Hora. É assim. Na hora. Quando a gente se coloca nessa posição, né, Mandinha? De reconhecer o senhorio daquele que faz todas as coisas,
ele se manifesta. Uhum. E eu costumo sempre pensar em algo assim, se eu tô me sentindo muito cheio, muito profundão, eu reconheço quão raso eu sou. Aham, é isso. Porque só dessa maneira eu vou poder acessar a profundidade desse Deus. Sim. Porque se eu reconhecer que eu sou profundo tanto quanto ele, por que eu vou precisar da profundidade dele para algo? É a única forma da gente sair da margem. Sim. Então eu só vou sair ali da margem e vou realmente mais profundo se eu reconhecer. Eu Sim. sou raso. Sim. E existe um Deus que quer me levar mais fundo, mas não na minha própria profundidade, na dele. Uhum. E através disso ele nos ensina a viver lá no fundo, né? Uhum. E aí tem a pressão, Sim. tem tudo aquilo ali. Você precisa aprender a respirar com aquele tubo de oxigênio, com aquilo Sim. tudo ali. Mas eu também fico imaginando um mergulhador. O quanto que ele não contempla, né? Nossa, Por mais coisa que da- ninguém vê. Coisa que ninguém vê. Nem 5% do oceano é mapeado. Aham, eu pesquisei isso esses dias. Eu também! Eu sou maluco de pesquisar essas coisas, velho. E aí, automaticamente Deus já fala comigo, não sei Aham, você. Tipo, eu é também, 5% do oceano. também. Eu já tô... Por que Deus usa tanto o oceano? Aham. É porque ele quer Não, mostrar. eu fiquei pensando, olha o quanto a gente não conhece. Velho, nada. Nada. Eu pensei, gente, não é nada. Meu, eu oro a pensei Deus isso pra também. que até o último suspiro eu chegue pelo menos a 2% disso tudo. Porque eu já vou estar bem. Sim, né? é verdade. Porque quanto mais a gente conhece dele, mais a gente quer conhecer. Sim. Então eu acredito que isso é sair da margem, sabe? Sim. Eu conhecer que eu sou raso Aham. pra continuar indo mais fundo Sim. nele e através dele, né? Sim. E quando a gente vai reconhecendo que a gente... Eu penso assim, se a gente acha que a gente tá cheio, a gente... já tô cheio. Mas se a gente vai reconhecendo sempre, tipo... Poxa, Ele tem que existir. tem. É. Porque É. senão a gente se acha, né? Já era. E Aí a gente precede senta... tropeço. Sempre, Exato. sempre, sempre. Sempre. Eu já tive essa experiência. Não sei se você também Não, já, todos já, nós. né? Humano, né? Humanamente Sim. normal isso. Eu pensei, já sei porque eu caí, já entendi. A minha oração diária, Mandinha, é pra que ele permaneça no centro. Amém. Porque é muito fácil a gente sentar no trono que não é nosso. Aham. Trono de glória, trono de honra É dele? e tantos outros que a gente insiste em querer se sentar. Sim. E aí, humanamente, eu me forço, mesmo quando eu não quero orar ou não tô nem aí pra Aham. nada, eu oro por isso. Sim. Jesus, que o centro continue sendo você. Amém. Que esse lugar seja sentado apenas por você. Amém. Porque senão a gente senta lá direto e nem percebeu. Uhum. E é por isso que tantos ficam pelo caminho, né? Aham, com Trocou de certeza. lugar com ele e não percebeu até hoje. Eu vi uma vez um teatrinho que era uma menina que coloca o banco, já viu? Não. Ela coloca um banco, aí ela fala assim, pode sentar, é seu. Ela fala pra Jesus, é um teatro, né? Tá. Pode sentar, é seu. Aí ele fala assim, é meu mesmo? Ela, é seu, pode sentar, todo seu. Aí ele senta. Aí chega uma amiga e fala assim, vamos fazer compras e tal. Aí ele assim, não, você combinou com seu esposo que você ia guardar o dinheiro. Aí ela já começa a sentar uma parte do corpo já no banco, assim. E tirar. E ele olha assim e pensa assim, não sou eu que tô sentado aqui? Aí ela fala pra amiga, me liga amanhã que eu vou resolver, eu te dou uma resposta. Aí quando ela vê, a amiga vai embora, ela olha pra ele e fala, o que eu tô fazendo? Aí ele assim, você não me deu o banco? Não é pra você ir com ela lá. E ela vai fazendo várias coisas que, em uma hora ela se vê sentada. Olha só. E aí ele olha assim pra ela e ela fala assim, Senhor, mas o que eu devo? Aí ele fala assim, Senhor? Aí ela fala assim, esse banco é teu. Ele assim, não, eu não sou Senhor, esse banco não é meu. Meu e ele Deus. vaza. Eu falei, meu Deus. Já pensou? Porque Senhor é isso, né? Cara, Faz isso. o que o Senhor quer. Cumpre o que o Não Senhor nós. quer. Aham. Né? E aí, Uau. quando você passou você atravessou isso, você encontrou um monte de gente. Um monte de E aí gente. você reconheceu o senhorio de Jesus. Isso. E aí? E aí eu lembrei desse trono. Falei, Jesus, você vai sentar no centro e você não vai sair mais daqui, não. Amém, aleluia. Por favor. Então não sai de perto de mim, fica comigo. E aí eu comecei a lutar minhas guerras. Sim. E eu lembro que foi um ano, assim, foi meio sabático o rolê. Uhum. Porque eu não tive mais olhares sexuais pra nenhuma pessoa, Que bênção. pra nada. Eu realmente fui escondido nele. Sim. Mas quando passou um ano, eu lembro que eu comecei a pensar... eu respeitei meu tempo, né, sobre o batismo. Sim. Então eu cheguei, eu podia ter me batizado ali, eu falei, não era a hora. Uhum. Então eu esperei o tempo certo, que foi no final daquele ano. E eu me batizei, inclusive, foi algo muito especial aquele dia. Porque ali eu entreguei, né, o propósito de um ano e tudo mais. Ah, é? É. Ai, que lindo! No tanque ali. Nossa, E aí eu que lembro lindo. que quando passou aquilo, aí eu já entrei em outra.
Porque eu falei, Deus, beleza, eu creio que o Senhor faz tudo novo, mas o Senhor faz em todas as áreas. Então eu quero ter uma família. Eu quero ter os meus filhos, eu quero ter uma esposa. Mary, did you know? E aí a Fatinha tá chegando na história. Então, eu lembro que eu entrei em outro propósito. Aí eu sou meio maluco, né? Eu fiquei 40 dias. Como? Do Réveillon. 17 horas sem nada. Sem água, sem comida. Meu Deus, gente. E quando Crianças, não façam. Não façam, tá bom? Isso é muito íntimo, assim, meio maluco também. Então, deixa cada um com a sua doidice, né? É a minha linguagem com o Senhor. É ele, tá? Por isso. Então, eu lembro que eu fiquei 40 dias, assim, e quando eu sentia fome, eu li a Bíblia. Louco. E aí, eu ia entregar onde? No Descende. Meu Deus! No Descende. E aí, foi os 40 dias de Deus no maior silêncio das galáxias. Cara, um silêncio que eu falei, Jesus, eu devo estar fazendo errado. Caramba, não é 17, vou fazer 24 agora, não sei. Mas, Amandinha, foi muito louco, porque no dia do Descende, nos últimos minutos do evento, o Senhor se manifestou através de um profeta, que até hoje eu não lembro do rosto, não lembro de nada. Sim. E ele falou assim pra mim, em poucos meses ela vai chegar. E não tenha medo. Você pode se assustar, mas eu tenho pressa contigo. E vocês vão começar juntos a liderar uma célula na faculdade, e vai ser da faculdade para o mundo. Ela vai ser a sua parceira ministerial, e vocês vão pregar o evangelho ao redor do mundo. Olha, gente, o Nômade chegando. Olha o Nômade chegando. Tá chegando. E todo esse amor que você tem para os meus pequeninos, professor, né? Você vai poder transmitir aos seus. Porque eles já estão vindo na sua direção e eles te chamam de papai. Nossa. Gente, eu nunca esqueci nenhuma dessas palavras. Porque instantaneamente elas começaram a se cumprir. Sim. E a primeira pessoa que eu conheci, sem ligar nada, hoje eu consigo ligar porque passou o tempo. Sim. A primeira pessoa que eu falei pós a situação ali foi a Maria. E eu não conhecia ela. Sim. Ela era da minha sala do batismo, isso e aquilo, mas só... E aí, eu conheço aí? a versão dessa história pelo lado dela. Vamos lá. Vamos Quero lá. ver a sua. Noite de revelações. E aí eu lembro que eu falei com ela, a gente conversou como se a gente já se conhecesse há anos. Sim. E daquele momento em diante eu nunca mais falei com ela. Ela tava vivendo os processos dela, ela tinha os relacionamentos dela. Verdade, então, passaram-se uns 2 meses aproximadamente, eu fui chamado para liderar uma célula na faculdade. Olha aí! Aí, na hora, gente, eu lembrei da palavra. E eu sabia, a minha mulher vai estar ali. Meu Deus! Meu Deus! Olha a loucura disso tudo. Aí eu falei, Jesus Cristo, quem vai ser? Gelei. E aí, na reunião, a reunião tava demorando pra começar, porque ela estava atrasada. E aí, o rapazinho falou assim, Jefferson, calma aí, porque a gente chamou uma menina pra liderar com você. Olha, meu coração até acelera. Ai, gente, que lindo! Eu falei assim, Jesus Cristo, amém, amigo. Aí, quem passa naquela porta? Ela. Maria de Fátima. E quando você viu? Aí ela chegou, e aí? Aí eu falei, jeitão dela. e aí? O que tu tá fazendo aqui, Maria? Ela falou, o que tu tá fazendo aqui, moleque? É assim mesmo que ela E ficou por isso. Mas eu saí daquela faculdade, daquela reunião, sabendo que a mulher que eu casaria um dia chegou. Mas como eu faria isso de uma forma equilibrada, sem influenciar nada na vida dela e nos processos dela? Sim. Só me mantendo na minha. Eu nunca emocionalizei as palavras do Senhor. Eu sempre racionalizei todas elas. Sim. Então, mesmo que elas fossem se cumprindo, eu esperava realmente tudo se concretizar para tomar posse de algo. Sim. Mas a fé eu sempre Te tive entendo, em todas. é o que eu te falei antes Pegou? aqui. Deixa off. Então, nós passamos a viver esse período de célula juntos e tal. E uma das irmãs, que inclusive hoje ela faz parte do Ginas, vamos chegar aí, a Soraya, ela é intercessora maravilhosa, ama essa mulher. Vocês vão saber o que é Ginas, quem não sabe saberá. Vai chegar lá também. E aí ela teve um sonho com a gente, uma irmã dela teve um sonho, ela compartilhou no final de uma célula. E ela via a gente casando. Aí eu olhei pra cara da Maria, ela olhou pra mim. Aí a gente falou, já pensou a gente casa? E começamos a rir os 3. Nossa, que loucura, né? Que loucura. Cada um pegou seu ônibus e foi embora da faculdade. E fui por isso. E aí, de repente... Mas tu ficava pensando, quando essas coisas aconteciam, tu lembrava daquela palavra? Não, eu me tremia todo, né? Ah, sim. Tu já sabia. Eu tinha certeza. Tu já sabia. Eu não tinha dúvidas. Entendi. Desde o dia que Jesus entrou na minha vida, ele tirou todas as dúvidas.
Que maravilha. Tudo é muito firme. Ele fala, né, isso. Ele fala que Deus é o sim, que todas as palavras que nós temos de Deus e em Jesus o sim, e a gente deve pronunciar o amém. Ou seja, é isso. Amém. Dele vem assim, amém, Amém. eu querer efetuar. Vai de nós seguir. Seguir o bonde. Vamos seguir esse bonde. E pensa um bonde bom. Sempre. Aleluia. Esse bonde tá levando a gente pro céu. Vamos. Tá. E aí, chegou esse período todo. E aí, Deus começou a falar com ela também sobre isso. E nesse mesmo período eu tive um sonho, né? Eu fui acordado na madrugada. Olha a madrugada de novo, né? Madrugada de novo. Oh, Jesus, Deus da madrugada, aleluia. E aí eu fui acordado na madrugada com um sonho que incendiou meu coração. Eu acordei quase que chorando. Pode contar o sonho? Posso, claro. Eu tava numa casa, eu entrava num quintal assim, e eu via muitas pessoas sem placa de igreja adorando a Deus. Opa, eu acho chorando. Que isso tem a ver com... Peraí. Jesus not our system. Tá chegando aí, tá chegando aí. E aí eu lembro que eu ia passando entre essas vidas e eu chegava no final dessa casa. E era uma casa, era um quintal. E aí no muro tava escrito Jesus is not a system. Eu não sabia que tava escrito no sonho. Tava escrito no sonho o nome. Gente, quem não sabe é o nome da célula. O movimento que a gente tem. E aí apareceu lá Jesus is not a system pinchado. Nunca vou esquecer como tava. Nossa, que show. Louco tem que demais. fazer isso em algum muro, né? Tem. Vai chegar lá. Ah, tá. Yes. Então, o que aconteceu? Eu acordei e mandei uma mensagem pro pastor Luiz. De novo, tive um sonho isso. E preciso iniciar uma célula porque Deus mandou. E aí ele falou, amém, meu filho, estou te cobrindo. Glória a Deus. Acabou. Então já era, a Val já tinha. Tinha cobertura pastoral, sempre, né? tinha a palavra de Jesus. Vai. Entendeu? Então o que eu fiz? Só fui. Sim. E aí Deus me direcionou a chamar a Maria pra liderar comigo. Porque a gente já transicionou, né? Mary did you know? Então eu falei assim, eu tive esse sonho. Tá comigo nessa? Vamos junto? Ah, vamos. E aí... Mary. Mary. Mary sendo Mary. Total. E aí nós iniciou o Ginas, e o Senhor sempre me direcionou a pessoas aleatórias, que não pregavam, que não tinham exposição nenhuma evidência. Sim. E assim o Ginas começou. O primeiro que a gente convidou foi o Jimmy, que na época ainda não pregava, ainda não... Eu lembro de falar com o Jimmy nessa época. E aí ele começou a fazer as lives. Você participou com a gente de um período dela em inglês, então... Veio a pandemia e aí a gente teve que fechar para as lives, né? Sim. E ali a gente fez parcerias com missionários africanos, australianos. Vocês fizeram online também, né? Online, os até encontros. Teve casamento desse online, né? Teve casamento. Pessoas tem vários se frutos conheceram. de casamento que se conheceram e casaram. Que loucura, né, meu? Que loucura. A gente conhece uma árvore pelos frutos, né, mãe? Então esses são os frutos. E glória a Deus por eles. Então, a gente passou a viver isso. Só que eu noivei com a Maria, né? Então a gente começou um propósito, Deus foi falando, a gente foi seguindo a nuvem. E começamos... Só um detalhe, pra quem tá acompanhando, quando você você começaram lá a célula com a Maria, e como foi, tipo, vocês dois assim, a gente começou a namorar. Como foi essa situação? O que aconteceu isso aí? Como é que decidiram isso? Você contou pra ela o sonho? O que aconteceu nisso aí? Primeiro encontro com ela, já falei, Deus você chamou ela pra sair? Chamei, claro. Aleluia! Vamos bater um papo. O movimento! Vamos lá. O movimento tem que se mover. Mas como que você sentiu? Você falou, sentiu de Deus, agora é a hora, eu tenho que chamar ela pra sair. Isso? Não. Caramba, foi fluindo tudo naturalmente. Entendi. Velho, numa conversa... partia dela, partia de mim. Partia Entendi. dela, partia de mim. E as pessoas vinham, tipo assim, tudo começou a se conectar. Sim. Então, antes das nossas falas de sim ou de não, de estamos ou não, tudo se moveu a favor. Sim. Ministerialmente, tudo de nós sempre foi juntos. Sim. Então, eu não vejo meu ministério sem o dela, dela sem o meu. Sim. Tipo assim, Sim. algo conectado demais. E pessoalmente, socialmente, tudo começou a ligar também. Entendi. E aí, ela teve esse momento, nós tivemos esse momento de mesa. E eu falei pra ela, você vai ser a mulher que vai ser mulher da minha vida, mãe dos meus filhos. Vamos liderar os dias que já lideramos. E vai ser ao redor do mundo, isso e aquilo. E você vai comigo. Ela, oxe, moleque! Dela, né? Do jeito dela. Mas tu nem disse que tá apaixonado por mim ainda. Tu falou? Ela falou. Muito ela isso. Aí eu falei, amor, eu orei por isso. Ela, oxe, eu não quero isso pra minha vida não, viu? Eu quero ser mimada, eu quero que minha filha se apaixone. Eu falei, amor, a paixão ela passa. E eu quero sentir apaixonado por você várias vezes. Mas eu orei por um amor sólido e eu já te amo.
E aí, ela tremeu na base. Foi o Kamehameha, entendeu? The Ultimate Fighter ali, ó. It's over. E ali ela entregou os pontos. Aprendeu direito com o papai, né? Que É, foi lá agora. Vamos ter o Rio Jordão, Maria, bora. E aí ela chegou. Inclusive, nesse livro que você tanto fala, eu parei nesse capítulo. Ela chegou, que é sobre a Fátima. Tá escrevendo mesmo? Tem uns 5 anos que eu escrevo. Gente! Eu preciso bater papo com a sua irmã, inclusive. Precisa, vamos chegar lá. Então, ela chegou. Então, quando ela chegou, foi outro processo pra mim também. Sim. Porque Deus me tratou sozinho como indivíduo. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Tá tudo bem. Deus me tratou sozinho como indivíduo. Agora, uma mulher chegou na minha vida e eu precisava ser o homem que ela necessitava. Sim. Então, um homem companheiro, um homem em todas as áreas da vida dela. Sim. E eu Segundo não tinha os um padrões exemplo. do reino, Os né? padrões, é isso que eu ia falar. O exemplo. É. Eu não tinha. Então, qual foi o meu exemplo? Único e exclusivamente Cristo e sua palavra. Então, eu mergulhei ainda mais na palavra. E abri mais um propósito, claro. Eu, doido dos propósitos. A Mandinha lembra desse, que eu fui o Nazireu sem cortar o cabelo. E meu cabelo chegou aqui. Aquela coisa de doido. Meu Deus do céu. Porque eu lembro que quando eu pedi ela em noivado, eu pedi ela em casamento, né? Na verdade, a gente noivou. E eu dei 1 ano pra gente casar. Nós definimos uma data. Sim. Eu e a Maria, nós somos muito certos com o que queremos, com o que decidimos. Sim. Então, a gente, no dia do noivado, a gente decidiu a data. Sim. Então, no dia do namoro, eu já sabia que eu ia noivar. Então, sempre tem algo planejado. E quando é do Senhor, ele faz. Quando não é também, ele frustra. E aleluia. Então... Eu ia até brincar com isso, mas deixa... Vamos parar de achar que os nossos planos são dele. Porque nem sempre. Mas às vezes, às vezes. Calma aí que eu tô tratando, vai chegar nisso aí. Entendeu? Vai chegar. Vai chegar. Eu sei que vai chegar. A gente quer no nosso tempo, né? É o Cronos e o Kairos. Tem Eu sempre falo, pai, Deus, pega o seu Cronos e traz. E traz. Pega o seu Kairos e traz aqui pro meu Cronos, porque. Intervém. Porque nos traz calmaria, né? Muito, né? E ainda mais quando a gente sabe, assim, confia no Senhor, a gente vive um processo de. A gente vive um processo, já que você já tá com o Senhor, você já sabe reconhecer o que ele tá falando. Sim. Então, se ele falou, você pensa assim, vai acontecer. Eu passei por um negócio esses dias, pode não ter sentido pra alguns, mas depois eu vou contextualizar aqui, vai fazer sentido. Eu perdi minha gatinha. Oh, meu Deus. Ela não é de fugir nem nada e tal. Ela castrada, não fugiu nem nada, mas um dia ela sumiu. Achei estranho, ela não apareceu. 2 dias, aí eu já falei, nossa, isso ela nunca faz. Ela nunca fez. E aí eu falei pra Jaque, que é minha irmã mais nova, que é doida dos bichinhos. Aí eu falei, nossa, a pretinha fugiu. Sumiu. Aí ela falou, faz um vídeo e não sei o quê. Só que eu fui orar. Assim que ela sumiu, eu fui orar. E Deus me deu uma palavra que falava que quem saiu, voltaria. Quando eu li isso, eu falei, ela vai voltar. E eu senti uma paz no meu coração absurda. Aí quando eu falei com a minha irmã, ela meio que brigou. Ela falou, você não tá fazendo vídeo? Você não tá fazendo nada? Faz um vídeo para as pessoas compartilharem. Eu vou ajudar a compartilhar. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. Eu fiz o vídeo. Fiz o vídeo, coloquei. Só que dentro de mim tava, ela vai voltar. E eu falava pros meus pais, eu não sei, eu sinto que ela vai voltar. Eu sinto que Deus tá me falando isso. Eu li na palavra isso, eu senti que era Deus me dizendo isso. Beleza, aí passa no segundo dia, quando eu fui limpar a sala, acho que foi sábado isso. Eu fui limpar a sala, eu senti... nessa hora eu chorei, porque eu mexi nos brinquedinhos dela, aí eu corri de novo pro quarto. Deus, é verdade isso que eu tô pensando? Isso assim que eu tô sentindo aqui, é o Senhor me falando ou é da minha cabeça? Porque se for da minha cabeça não vai acontecer, mas se for o Senhor falando, vai acontecer. Eu preciso que o Senhor fale comigo de novo. E eu abri, sem brincadeira, quando eu abri a Bíblia, tem gente que não gosta disso, mas olha, me desculpa, mas muitas vezes o Senhor fala comigo assim. Muitas vezes. Fala. Quando eu abri, estava escrito assim, aqueles que foram pra Babilônia voltarão. Quando eu li isso, eu falei, ela vai voltar. Ela volta. Aí no outro dia de manhã, eu falei, mãe, eu abri, tava escrito isso, e eu sinto uma paz absoluta. Foi no café da manhã até isso. Eu falei, ela vai voltar. Passou, e eu em paz. Sabe, em paz, eu sentia, sem brincadeira, eu sentia como se ela estivesse na casa de alguém. E ela estivesse sendo bem cuidada. Olha que loucura. Eu senti isso. Eu nem sei qual a casa que ela ficou. Aí, naquele dia à noite, era meia-noite, eu tava na cozinha com a minha mãe, na casa da frente. E aí meu pai tava no quintal, ele falou assim, vocês não vão acreditar. Quem eu tô vendo aqui? Aí eu, na hora, a pretinha? Aí ele assim pra mim, a pretinha, eu, cata ela, traz ela pra dentro. Aí eu lembro de ajoelhar na cozinha. E eu falei pro Senhor assim, Senhor, o Senhor trouxe ela de volta. Chorando, né? O Senhor trouxe, o Senhor falou pra mim. Só que aí, aquilo, agora vai fazer contextualização disso tudo. Eu pensei assim, se Deus me disse isso,
E aconteceu. Tudo que ele falou pra mim até agora que não aconteceu, vai acontecer. Uhum. Aí eu falei assim, Deus, o que eu preciso fazer pra que aquilo que o Senhor também falou aconteça? E aí ele me falou assim, acreditar em mim assim como você confiou com a pretinha. Uau. Aí eu preciso crer. Aí agora, eu tô vendo esse novo processo, assim, de diferente. Sim. Porque aí você começa a entender que Deus tá falando e eu preciso acreditar, porque é a moeda, é a substância, a fé, que faz com que essas coisas aconteçam. Então, quando eu vivi isso, eu falei, então todo o resto também é isso. E é a mesma coisa que aconteceu com... É isso. Quando a gente descobre, né? Quando a gente passa a acessar esse valor, já era. Já era de uma forma assim que você vai viver convicto. Isso. Porém, essa convicção, ela precisa ser uma convicção calma, né? Calma. E aí você precisa buscar, porque porque assim, quando tá nesse processo que é de você estar acreditando totalmente, às vezes, que nem como foi com ela. Quando eu fui limpar, eu chorei, o que eu fiz? Corri. E às vezes, até uma amiga minha esses dias me abraçou e falou, como você aguenta e tal, você quer, né? Esperar no Senhor. Aí eu falei pra ela assim, muito choro. Mas assim, quando você chora aos pés do Senhor. E você fala, ó, Deus, eu sei que o Senhor falou isso. Então vai e eu confio no Senhor nisso. Então aí você fala, se ele falou. E aí muitas vezes eu falo, como é pão diário, hoje eu tô precisando muito que o Senhor me alimente na fé nisso. É isso aí. E nesse sentido, foi exatamente o que eu pensei. Então, tipo assim, ó, ela precisa de algo, eu tenho fé que você vai fazer, mas qual é a minha parte aqui? Entende? Sim. Então, eu parei de cortar meu cabelo por 1 ano. Meu Deus. Então, do dia que eu noivei com ela até o casamento, eu não encostei mais no meu cabelo. Porque mexia com a minha vaidade. Não. Não sabia do propósito? Ela não sabia. Ela começou a perceber, né? Sim. Mas ela não sabia o que era. Tá, Só entendi. contei depois que eu entreguei. Sim. E eu lembro que foi um processo horrível pra mim. Porque eu me via feio, né? Meu, me chamavam até de beisola, velho. Eu lembro. Você lembra disso? E pior que não era de fora, não. Eram os amigos mais íntimos. Beisolinha. Olha que saco que eu fiz a minha vida. E aí, automaticamente, eu fui tratando dentro. Sim. Porque tinha muita coisa dentro ainda que precisava ser estabelecida, ser bonitinha. Não era só fora, não. Então, eu nunca acreditei que o fato de eu dizer para as pessoas que eu estava em Cristo e as minhas ações mostrarem o oposto fosse uma verdadeira vida cristã. Então, eu sempre me moldo o meu eu através dele, através de quem ele é, para que eu possa verdadeiramente ser cristão, verdadeiramente. E aí, passou esse período de 1 ano, eu lembro que as minhas orações, elas eram sinceras e diretas. Senhor, eu quero... eu lembro que assim que a Maria chegou e tudo aconteceu, eu tava naquele período celibatário, né? Então, tipo assim, nada acontecia. Eu orei pelo fogo. E pelo fogo diferente. E eu falei assim, Deus, ela chegou. Que não é fogo estranho, não é um fogo preciso, é um fogo necessário, entendeu? Porque, tipo assim, já não tinha fogo pra nada. Aí eu falei, Deus... Eu quero dar uns beijinhos na minha mulher. Eu quero, né? Tipo assim, pra que eu orei? A mulher chegava perto, eu já tava com meus apuros. Falei, caramba, Deus é real. Então, virou outra luta. Que foi a luta da santidade, né? Sim. Porque quando você tá no mundo, os padrões, tudo se resolve com o sexo, né? Sim. Tudo. Brigou? Brigou, é isso. Então, ela também tem um testemunho lindo, minha esposa. Sim. Então, ela também Virá. ela também viveu muitas coisas relacionadas a isso. Sim. E a nossa linguagem era essa. Sim. Só que os dois estavam em Cristo nos mesmos processos. Então, a gente passou um período assim de noivado bem desafiador. Sim. Tinha dia que um tava chamando o outro pro abismo. Hoje sou eu que te amo, mãe. É você que me chama. O importante é o que os dois não vão chamar junto. Então, isso! Era um trabalho em equipe, entendeu? Ao mesmo tempo, você vê beleza nisso, né? Meu, hoje eu vejo. No momento que na hora, era cada banho gelado no meio da noite pra ficar tudo bem. Sim. Porque assim, pô, minha mulher é bonita, né? Sim. Pelo amor de bonita. Deus. Então, a gente tinha desejos. Mas a gente entendeu que um Deus que abdicou tanto por nós, a gente não abdicaria Maria período. já trabalhou até com coisa de entrega de flyer, gente. Ela é bonita. Velho. Então, tipo assim, eu pensei numa coisa, né? Caramba, tudo se fez novo no Jeff individual e agora precisa ser feito no coletivo também. Sim. Como com a minha esposa. Sim. E aí eu entrei nesse outro processo, mas, cara, foi tão sincero.
E eu acredito que onde há sinceridade, há manifestação. Sim. Se eu não fosse sincero com Jesus em todos os meus processos, talvez eu não teria acessado muitas coisas. Eu vejo que nós criamos barreiras por falta de sinceridade conosco. Com Jesus certeza. é a verdade. A gente tenta criar algo místico para ser liberto. Quando em João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é o culto de libertação, charamanás, que você vai. Infelizmente, as pessoas precisam saber disso. Sim, Porque eles são momentos e são emocionais. Então, se você não sai e racionaliza aquilo ali, é por isso que você vive rodando no deserto em diversos momentos e diversas vezes, né? Porque você passa a levar para o emocional aquilo que não é emoção. Sim. Então, quando Paulo não diz, dê um culto racional ao Senhor, ofereça um culto racional ao Senhor, eu creio que ele não está dizendo apenas dos nossos cultos no templo, ele está dizendo também do templo que nós somos. Sim. Então, talvez o Jefferson, perdido em identidade, não conseguiria encontrar identidade nele se não fosse sincero perante ele. Sim. Eu creio que Jesus, ele é o caminho, nós sabemos. Ele é a vida, como tanto é pregado, mas ele também é a verdade. Verdade. Então, se não fosse a verdade, Sim. eu não teria conhecido Jesus em todas as esferas desse ser, né? Então, a pessoa do Espírito Santo, ela foi chamada para perto. Sim. Mas ela foi chamada para perto através das minhas ações e não só das minhas palavras. Sim, com certeza. Então, eu passei a entender quem eu era a partir do momento que eu conheci quem ele é. Então, foi onde isso mudou tudo. Mudou. E aí, tudo foi acontecendo. Não foi fácil, não é e não será. Mas a gente tem aquele que carrega as nossas cargas. Você entende? Sim. A gente pode sempre que recorrer a ele. Tudo, como você disse, Amandinha, isso é muito mágico. A gente procura algo místico quando o nosso próprio Jesus já nos dá tanta coisa que você não precisa. A gente não tem nem ideia. Entende? Então, o meu pai, ele saiu de cena na hora certa. Sim. Porque talvez eu continuaria sendo aquele mesmo menino mimado de sempre. Que não sabia lidar com seus próprios traumas e fraquezas. Sim. Então, a ausência paterna, fisicamente, que era só o que faltava para faltar de tudo, sim, foi onde reconheci que, caramba, há um Deus que ele é pai, que ele é amigo, que ele é Senhor. Sim, e que muda tudo, né? E que muda todas as coisas. Todas. Ó, a gente tá indo pro final, mas a gente tem aqui 3 caixinhas, que eu falei que elas iam acontecer. Cada uma delas, uma representa o corpo, outra representa a alma, e outra representa o espírito. Tem perguntas aí dentro. Beleza. Eu quero que você pegue de uma caixinha, depois vai pegar da outra, depois vai pegar da outra. E se a gente tiver tempo, aí a gente vai pegando mais das nossas caixinhas. Então, pode escolher. Eu sei o que cada um quer dizer, então pode ir. Você vai falar sobre o que essa é? Vou, pode pegar. Essa é o corpo. O corpo. Ai, meu Deus. É a sua relação com o corpo. A gente até falou sobre isso, né? Isso. Qual que é a pergunta aí que temos aí? Como a sua relação com as redes sociais e a tecnologia influencia seus hábitos de saúde, como sono, exercícios e alimentação? Isso. A gente até comentou de propósito, de ficar um ano sem rede social, e aí? Eu acho que influencia de uma forma... Nos dias de hoje, eu acho que não tem nada que influencie mais do que as redes sociais, não. Para todos os aspectos. Ou o nosso mau uso, sim, a nossa má utilização mediante a ela, porque pode roubar tempos de saúde. Sim. Ou também as pessoas que eu sigo. Podem me inspirar de alguma maneira. De uma coisa muito boa. Eu acho que é uma fonte de inspiração. Muita coisa boa. É. Eu sigo... Eu sou bem seleta. Eu deixei até de seguir várias coisas que eu não queria, né? Que não tinha nada a ver. Eu não gosto muito do negócio da exposição do corpo pelo corpo. Mas eu gosto de saber assim, você vai fazer tal exercício, isso vai te ajudar nisso, isso vai te ajudar naquilo. Que tenho até um cara que eu sigo muito, eu posso até falar, que é o Rafael Grata. Ele sempre posta, assim, estudo científico. E eu sou muito focada nisso, até a Lê, nossa amiga, ela fala assim pra mim, nossa, vou dar com você, isso pesquisa muito. Eu fiquei pensando, pesquisa? É que eu gosto, é o que a gente falou, de pesquisa. Exato. Então, assim, ele fala muito sobre isso, sobre ansiedade, sobre exercício físico, coligado ao benefício do corpo. Então eu falo, vou seguir essa pessoa, vou. Então, eu também acho que se a gente for selecionando isso também tem parte daquilo que a gente fala sobre buscar a santidade, no aspecto de eu vou também colaborar, ser um cooperador do plano de Cristo para mim mesmo. Né? Amandinha, o que me alimenta me influencia. Isso aí. Entende? Então, se eu separo bem os meus alimentos, as minhas fontes, eu vou ter um ótimo resultado. Então, a minha influência, ela chega até a ser meio analítica. Sabe? Sim. O que não me influencia, eu não como. Isso eu escolho não me alimentar. Isso aí. Melhor. Tá? É melhor. Vamos para outra. Vamos lá. Essa é que é uma das que eu mais gosto, essa é a alma, porque tem perguntas muito legais. Meu Deus.
O que você mais valoriza em uma amizade? Uau. Ó. Essa pergunta é muito pertinente para essa semana. É? É, tenho vivido muitas coisas no Senhor, Ele tem permitido que muitas coisas acontecessem também, para eu reavaliar Sim. o que realmente eu valorizo. É uma palavra só, fidelidade. Eu não sei se seu amigo Amandinha sem ser fiel a você. Sim. E o Então, que seria ser fiel pra você? eu acredito que a fidelidade, ela é a firmeza no relacionamento. Então, por exemplo, se eu sou fiel à Amandinha, eu não vou desejar o mal da Amandinha. Sim. Seja na frente, seja pelas costas. Sim. Eu acho que a gente está numa sociedade, na nossa geração, Sim. não sei se você pode me corrigir se eu estiver errado, muito fútil nos relacionamentos. Não, sim, com certeza. Então, na sua frente, eu sou fiel a você, mas nas suas costas eu não sou, porque nas suas costas eu te apedrejo de alguma maneira. Então, eu acho que a abertura com alguém é a fidelidade. Sim. Então, se eu tenho total abertura com você, eu não vou sempre te bajular. Porque eu vou te falar as verdades, que muitas pessoas falam pelas costas. Eu sempre falo, Jesus fala comigo as verdades em amor. Você entende? Então, tipo assim, eu espero de uma amizade o que eu ofereço. Sim. Então, eu ofereço isso, fidelidade. Então, se eu sou seu amigo, você pode ter certeza que no momento bom e no momento ruim, quando você me agradar, quando você me desagradar também, você vai saber. Porque eu vou te falar. Sim. Então, eu acho que falta isso hoje. A fidelidade entre os relacionamentos. Sim. É isso que você valoriza. É o que eu valorizo, assim, 300%. Tá. Vamos pro espírito. Próximo. Mas a gente ainda tem alguns minutos. Aí tem alguns minutos. Vamos lá. Esse é o espírito? É. Aleluia. Qual é o papel da religião organizada na sua jornada espiritual e como isso influencia na sua busca por Deus? Bom. Caramba. Essa é bem complexa, hein? Então, assim, qual que é o papel da religião organizada? Seria igreja, no Isso. aspecto que, na verdade, a gente é igreja, mas... Entendo. Quis dizer, A igreja congregar. orgânica, a igreja, Isso. tá? Olha, eu vou te dizer que é a minha maior fonte de ser moldado é a instituição. É a igreja instituição. Que legal ouvir isso. Tem tanta gente que fala contra isso, né? Eu amo a igreja. Eu não posso dizer que eu não amo um lugar que me acolheu. Sim. Não é porque hoje eu conheço muito mais dela. Toda vez que você conhece algo de forma íntima, você vai conhecer mais os defeitos, você vai conhecer mais as falhas. Todas as pessoas, Como né? todas as pessoas. Então, eu creio que o nosso relacionamento com o templo é o mesmo. Então, eu não posso abrir mão da igreja pelos erros que ela tem. Sim. Eu continuo amando a igreja. Sim. Eu posso conhecer os erros dela cada vez mais, porque quanto mais íntimo você se torna, mais erros você vai ver. Você vai ver as belezas e você vai ver as chatices. Mas eu prefiro contemplar as belezas Beleza. disso tudo. E a beleza Sim. da instituição é nos moldar, é nos forjar. Eu cresço demais como pessoa. Quantas vezes Deus fala com a gente lá, né? Nossa. Quantas vezes? Então, como eu vou abrir mão, Mandinha? Só por ter momentos difíceis? Não, Sim. não. Então, eu acho que o papel dela, ela me influencia muito a buscar a Deus, porque eu sempre quero ser melhor pelos outros. Sim. E ali é o lugar para isso. Porque fora dali eu seleciono minhas mesas. Sim. Ali eu não consigo selecionar. É. Então tem o Gil, tem o Jô, Aqui tem o é Gil, ó, onde os tem o trigo, grandes tem o não Jô, tem entendeu? vez. Então ali o bagulho é louco. Mas ao mesmo tempo que o bagulho é louco, tem tanta gente boa. Sim. Tem tanta muita. gente que dá a mão pra você e você realmente segue. Então eu tento olhar pra quem tá de mão dada comigo Sim. nos momentos difíceis. E até os que não estão, eu tento ter um olhar que Jesus tinha. Sim. A gente tem uma mania muito fácil de conhecer coisa boa da igreja e ignorar as partes difíceis. Então eu seleciono minha mesa e eu faço minha tribo. Aham. Aí eu esqueço a Samaria. Né? Aham. Então os Judá, os Benjamim, Aham. os Santões. Aham. Só que Jesus ele não veio por sãs. Então se eu esperasse que o templo atraísse pessoas sãs, esse templo estaria engrandecendo outro Deus que não seria o meu Jesus. Então o templo ele atrai pessoas doentes. Sim, eu fui Sim. uma dessas. Eu também. E ele vai continuar atraindo. Sim. Mas como estamos para essas que estão chegando? Aham. Estamos entendendo que ali estamos levantando Jesus. Sim. E onde o Filho do Homem é levantado, ele atrai os povos. Ele não atrai o povo que eu seleciono. Aham. Ele atrai os povos. Que não tem nada a ver comigo, é sobre ele, né? Então, Ele que quando atrai. ele chega, quem é o instrumento? É a Amanda. É o Jefferson. Então, a orgânica está ali. E a gente consegue entender muito bem a nossa Sim, igreja orgânica. Sim. Mas se não fosse a instituição, talvez a orgânica não teria um campo de trabalho. Aham, com certeza. É verdade. Uma coisa é ligada à outra, não tem como separar. Juntas e medulas.
A gente, bom, deu praticamente certinho. Yeah. A gente é chegando ao fim do programa. Sim. Obrigada pela sua participação. Eu queria muito que você falasse seu @ para as pessoas te acompanharem, porque Claro. o Jeff posta bastante, Yeah. posta bastante coisa. Um teacher blogueiro. O meu Instagram, ele é @JeffersonBrito, com 2 Fs e 2 Ts. Vou colocar também na descrição do vídeo. Isso. E para você que está nos acompanhando aqui, eu agradeço que você ficou até agora aqui com a gente. Na quarta-feira que vem tem mais às 20 horas. Você é convidadíssimo para estar aqui. São histórias de superação. Porque eu acredito que assim como a sua, nós somos diversos livros não lidos. E quando a gente descobre um outro livro, a gente não se empolga na vida real e fala: caramba, esse livro é muito legal. Assim são as pessoas também. O Senhor tem trabalhado sem a gente nem perceber. Porque não é sobre a gente, é sobre Ele. E aqui foi uma oportunidade muito boa. Muito obrigada. Foi lindo. Vocês podem acompanhar na Super Amandinha, em qualquer parte das redes sociais. Tanto se você colocar no Google Super Amandinha, tudo junto, já vai aparecer todas as coisas. Então esse é um Supercast da Super Amandinha. Até a semana que vem. E, antes de ir, fui lembrada. Pera, rapidinho. Deus falou comigo há pouco tempo. E quando eu pensei em desistir, um dia eu conto no outro, ele me deu uma frase. E aí eu queria te entregar como lembrança para que você continue. Porque você não retrocedeu diante dos pequenos avanços. Então é só para você se lembrar. Depois eu mostro pra vocês, olha. É pra você se lembrar. Meu Deus, que lindo. Pra não retroceder diante dos pequenos Amém. avanços da sua vida, porque tem muito mais pra vir. Uau, amém. Amém? Que lindo. Que Deus abençoe ainda mais esse projeto, Amém, viu? Em nome de Jesus. Obrigada, gente. É isso. Tchau, tchau.